Como que deve ser a nossa adoração? Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100, versículo. Nós vamos ler bastante texto, então não desgruda da sua Bíblia. Salmos capítulo 100, versículos 1 e 2 diz o seguinte. Todos acharam? Bem, se eu ler antes de você achar, me perdoe, por favor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentados a Ele com cântico. Na minha versão, na versão NVI diz: prestem culto ao Senhor com alegria e entrem nas suas portas com cânticos alegres. Querido, esse texto, ele é um resumo de como deve ser a nossa adoração, como que deve ser o nosso culto, como Deus quer que nós o cultuemos. E ele começa dizendo o seguinte: celebrai com júbilo. E você sabe o que quer dizer júbilo, querido? A palavra júbilo, ela tem o seguinte significado: alegria excessiva, uma grande sensação de felicidade, um louvor extravagante. E olha como que o salmista fala: celebre ao Senhor com júbilo. Ele está dizendo, na presença de Deus, a sua celebração, a sua adoração precisa ser com júbilo, precisa ser com uma alegria excessiva, precisa ser com um sentimento, uma sensação de uma felicidade extrema, precisa ser um louvor extravagante. É isso que o texto está dizendo. Querido, como que você reage diante de uma alegria excessiva? Pensa aí. Qual é a sua reação? Ele sempre cita os homens que gostam de futebol. Seu time está lá e pum, gol. Como que você reage? Eu tenho certeza que alguns aqui pulam no sofá. A primeira sensação é pular. Está lá sentadão e pum, e pula. É a primeira. Eu usei um exemplo ontem. Se alguém é tocado por Deus, chega na sua casa: olha, eu vim movido por Deus, Deus mandou eu te dar um carro. Qual seria a sua reação? Isso é mexer com o seu interior? Isso é mexer com as suas emoções? Eu tenho certeza que você não ficaria assim: obrigado. Não seria essa reação. Ou chegaria para Deus nessa bênção: valeu. Não seria isso. Ou pelo menos não deveria ser. Querido, quando nós estamos diante de uma grande alegria, de uma alegria excessiva, o nosso corpo, as nossas reações, as nossas emoções, elas são extravassadas. É um momento em que geralmente a gente não consegue se segurar. Tem pessoas que têm medo de fazerem isso. Ah, não, vou estar pagando mico. As pessoas vão perceber. E trazendo agora para a igreja, por muito tempo os nossos cultos foram sem alegria. A palavra falava: celebrai com júbilo, prestem culto ao Senhor com alegria. Mas os cultos eram sem alegria. Eu me converti aos 10 anos, em 1995. Muitos aqui não eram nem nascidos. E eu sei o que eu estou falando. E eu sempre fui da igreja batista. Então eu falo do que é nosso. Eu estou falando como batista, não estou falando de outras igrejas. Estou falando de igreja batista. Por muitos anos prestou culto ao Senhor sem alegria. E sabe por que é o motivo disso? A igreja tinha um sentido doante. Precisava ir contra o mundo. Quantos aqui já ouviram a frase: a igreja precisa andar na contramão do mundo? Levanta sua mão. A igreja precisa andar na contramão do mundo. Eu ouvi isso a minha adolescência toda. E qual que era a visão? O diabo está levando os jovens para a esquerda, né? O diabo está levando o mundo para a esquerda, a igreja vai para a direita. Se o diabo está levando os jovens para uma festa, onde eles pulam, eles se alegram, eles colocam um nome do outro, eles rolam, a igreja não pode fazer isso.
que a igreja não pode ser parecida com o mundo. Eu quero te dizer uma coisa, querido. O diabo não cria nada. Nada é do diabo. Onde os jovens se extravasam. Sabe onde que o diabo aprendeu isso, querido? No céu. Ele copiou isso do céu. Onde há adoração ao Todo-Poderoso e tremor. Eu digo que os nossos pastores no passado estavam errados. Ensinaram errado. E você pode ver alguém mais antigo que pode falar, mas quem é esse menino aí? Vai completar agora 2 anos de pastor e está se achando. Eu vou provar para os irmãos, à luz da palavra de Deus, que eles estavam errados. Não vai sair nada aqui da minha boca. Eu vou provar à luz da palavra. Que a nossa adoração precisa ser com alegria. Precisa ser diferente. E que nós aprendemos errado. E por causa desse ensino errado e por essa herança errada, muitas pessoas hoje dentro das igrejas não conseguem se alegrar, não conseguem liberar as suas emoções, porque aprenderam dessa forma. A sua mente, o seu corpo foi moldado, ou foi transformado, ensinado dessa forma, e ela não consegue reagir, não consegue ter um novo, porque eu aprendi desse jeito. São 20, 30 anos que foi ensinado assim e agora não consegue mais. Talvez essa herança errada vem dos próprios pais. Para os homens aqui, quantos que já ouviram que homem não chora? Levanta a mão, não fica com vergonha. Eu ouvi isso na minha adolescência toda, querido. Meu pai pegava disso, não chora porque homem não chora. E eu me lembro que aos 10 anos de idade, na igreja Batista Peniel, lá no Rio de Janeiro, o pastor pregando, e ele começa a cantar uma música no final do apelo, dizendo: eu agora sou de Deus, eu agora sou. E aquilo mexeu comigo, eu vou à frente. E começa a escorrer uma lágrima. Que homem não chora. Eu estava diante de Deus, Deus falando no meu coração. Eu recebendo vida eterna. Mas algo que tinha sido entranhado na minha mente. Eu não consegui expressar diante de Deus aquela alegria. Eu não consegui colocar para fora aquela alegria de ter acabado de receber a vida eterna, de estar conhecendo Jesus Cristo. E eu me travei com isso, querido. Então às vezes essa herança vem dos próprios pais. Essa herança também vem da igreja. Nós viemos de um povo, Deus chamou um povo muito festeiro, a gente vai ver isso na Bíblia. O povo judeu e hebreu, tudo para eles era festa. Plantava festa, colhia festa. Se não tivesse festa, festa. Tudo era festa. Aí começa o cristianismo. E se você não conhece a história, entra na história do cristianismo um homem chamado Constantino. E esse homem agora fala: não, o cristianismo vai ser a religião do império. E ele começa a construir prédio, igual esse aqui, em adoração a Deus. Só que ele mata a igreja. Ele acabou com a alegria da igreja. Dentro desses prédios feitos por Constantino, o culto começou a ser formalizado. Começou a haver regras dentro do templo. Isso, querido, chegou em nós. Isso chegou em nós. Eu conheço pessoas católicas, já vieram muitos aqui. Talvez tenha algum querido católico aqui hoje. Eu quero com todo amor e mostrar que a nossa adoração diante de Deus precisa ser com alegria. E já vieram alguns católicos aqui. Eu lembro que veio uma família no sábado, acabou o culto, ele: pastor, eu queria parabenizar o culto. É tão diferente de lá da igreja. E aqui vocês têm uma alegria. Eu falei: Senhor amado, a gente está tão longe disso. Eu me acho tão pequenininho nesse negócio de alegria diante de Deus. A gente está tão longe, mas tão longe. E as pessoas vêm e ainda falam: não, vocês têm alegria. Eu fico: Senhor, não tenho. Não tenho. Eu estou longe de chegar nisso. Mas, querido, uma outra coisa de herança que a gente traz é que existem pessoas dentro das igrejas que saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu dela.
As igrejas protestantes saíram do catolicismo, querido, e muitas delas ainda não saíram, mas o catolicismo não saiu delas. Eu não estou julgando, mas como que é feito na igreja católica? Não fala ninguém, é aquela oração só. Aí tem igreja que não tem microfone, não tem instrumento, nada, no mais um órgão. E a gente estão lá diante de Deus. E eu vou mostrar para você como que a Bíblia nos ensina a nos comportar diante de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Nós vamos então aprender com o primeiro grupo, com os homens de Deus. Eles vão nos ensinar como nos comportar na presença do Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 1. Diz o seguinte: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Se você continuar lendo o capítulo 15, você vai ver que é uma canção muito linda que Moisés faz. Ele fala da grandeza do Senhor, do livramento do Senhor. Aí chega lá no capítulo, versículo 20. Então chega Miriam, a profetisa, irmã de Arão. Ela pegou o tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. Querido, presta atenção nisso aqui. Eles tinham acabado de ver a manifestação do poder de Deus dividindo o mar, livrando eles do Egito, do povo egípcio. Então depois que o mar volta, que é no versículo 14, final do versículo 14, começa o versículo 15. Depois que isso aconteceu, Moisés começou a cantar de alegria, começou a puxar um cântico lá e o povo entrou na roda. No que o louvor estava fluindo, aquela letra começou a tocar no coração de Miriam. E Miriam ouvia aquelas palavras, ela não se contentou, correu, catou o tamborim e começou a sair dançando, e as mulheres para trás dela. Uma demonstração de alegria. Uma demonstração de alegria. Você pode falar, pastor, mas elas não estavam dentro do templo. Geralmente essa é o argumento dos tradicionais, dos fundamentalistas. Elas não estavam dentro do templo, mas ela estava diante da presença de Deus. E o que acontece aqui, querido? A mesma coisa que aconteceu no Mar Vermelho. Deus está aqui. Amém? Do mesmo jeito que estava lá ainda não existia prédio, não existia templo, mas a presença de Deus estava lá. Hoje a gente tem esse prédio, essas paredes, e a presença de Deus está aqui. Então a nossa motivação, a nossa intenção precisa ser a mesma. A mesma demonstração de alegria. Um outro grupo de sacerdotes, abre sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5, no versículo de 12 a 14. Esse texto é muito lindo. Abra, se você não grifou ele ainda, se grife. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos de 12 a 14. Antes de a gente ler esse texto, preste atenção em mim. Eu não falei no começo, mas um outro motivo em que a igreja perdeu essa ideia de adoração a Deus. Alguém aqui que já estudou filosofia, história, vai saber o que eu estou dizendo. Que isso tudo mudou por causa de uma palavra chamada humanismo e o racionalismo. O que é isso, pessoal? Tudo começou a ser de uma maneira racional. Se eu não explico pela razão, não pode fazer. Isso era um pensamento filosófico e foi entrando no meio da igreja. E o humanismo, porque não precisa mais buscar algo transcendente, algo de Deus. O culto e as igrejas começaram a ser baseadas no homem. Por isso que tem pessoas que vêm para a igreja, eu não gostei do culto. Humanismo. Você não é o centro.
Você não é o centro do universo. 2 Crônicas 5, versículo 12 diz o seguinte: e todos os levitas que eram músicos, Asaf, Remã, Jedutum e os filhos e parentes deles ficaram leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam mais ministrar, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Querido, eu quero te explicar esse texto. Eles começaram a tocar, como o ministério de louvor começou aqui. Seja bem-vindo aqui. Eles começaram dessa forma o louvor. E fala que se juntou a equipe de louvor 120 sacerdotes. Vou botar aqui, vou trazer para os nossos dias 120 líderes de célula. E cada um catou uma corneta e começou a soprar. Aí chegou os cantores e começaram a cantar. E presta atenção nessa palavra uníssono. Quando a gente aprende música, uníssono é que todos estão numa mesma voz. Todos estão fazendo a mesma nota. Não há divisão, está todo mundo fazendo a mesma nota. Está todo mundo cantando em uníssono. Mas a revelação de Deus aqui é o seguinte, querido. Aquele povo, e eu fui buscar essa palavra, o contexto aqui no hebraico, quando ele quer dizer que eles estavam em uníssono, é que eles tinham o mesmo pensamento. Todos eles tinham a mesma intenção. Não havia divisão. Era o grupo dos levitas, 120 sacerdotes, mais os cantores, com o mesmo objetivo. Nós precisamos declarar que o Senhor é bom e que o seu amor dura para sempre. E sabe qual é o mistério de Deus aqui, querido? Por eles estarem uníssono, com o mesmo pensamento, Deus fala o quê? Que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Querido, sabe por que às vezes você vem para o culto e você não sente nada, Deus não fala contigo? Ou você acha que Deus não está falando? Talvez é você que está com um pensamento diferente. Talvez você não veio com a intenção de adorar a Deus. Talvez é a sua mente que tem te bloqueado. Às vezes não há a manifestação do poder de Deus onde há reunião. Não há cura, não há profecia, porque a igreja está dividida, não está unida. Não há um só pensamento, uma só visão. Há um grupo que quer adorar, mas o outro está achando que o som está alto. Tem um grupo que está louvando, mas o outro acha, não, está muito quente. Essa igreja não consegue receber. Então não tem unidade. Sem unidade não há manifestação do poder de Deus. Não há manifestação do poder de Deus. Querido, nós precisamos chegar ao ponto. Eu falei isso ontem. Quando o ministério de louvor estiver aqui na frente, eles derem o primeiro acorde, a primeira nota, e toda a igreja tiver o mesmo pensamento. A presença de Deus, a glória de Deus encher esse lugar de uma tal forma em que aconteça como aconteceu no texto. Nós não conseguimos ministrar e ficarmos prostrados diante de Deus, declarando: o amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre. O poder de Deus tomar conta da sua vida, da sua mente, do seu coração, e você não conseguir mais nem bater palmas. Você só dizer: o amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre. Querido, um outro grupo de homens que nos ensina é Paulo e Silas. Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, você conhece o texto, esse não precisa abrir. Atos capítulo 16 diz o seguinte: Paulo estava andando pela cidade, e ele tem uma menina andando atrás dele, falando que ele era homem de Deus, alguma coisa, e essa menina tinha um demônio que
Ela conhecia o futuro. E Paulo então fala o texto, fala que ele fica irado com ela. E ele se volta para ela e expulsa o demônio. Sai dela no nome de Jesus. E o demônio sai. Só que aquela menina era usada pelos homens daquela época para ganhar dinheiro. Tinha uns espertos que ganhavam dinheiro com essa menina. Então quando o espírito imundo foi expulso dela, eles não ficaram felizes. Falaram, a gente precisa travar alguma coisa para esses homens agora. E eles tramam contra Paulo e Silas. E falam então que os guardas o pegam e dão uma coça neles. Uma surra de verdade. Açoites. E os lançam no interior da prisão. Pensa comigo aqui, querido. Qual seria a sua reação? Ser moído. Você acabou de apanhar. O que você estaria fazendo? Talvez muitos aqui estariam chorando de dor. Lá, se lamentando, ficaram de errado. Apanhei sem motivo. Ia estar reclamando de ter apanhado e não precisava. E qual foi a atitude de Paulo e Silas? Atos capítulo 16, versículo 25. Diz o seguinte, que chegou a meia-noite. Paulo e Silas oravam ao Senhor e cantavam louvores ao Senhor de uma forma que aconteceu um terremoto naquele lugar. E todos os presos ouviam. Queridos, se essa palavra ouvir no dedo diz o seguinte: os presos estavam dando o máximo de atenção às palavras de Paulo e Silas. Porque você imagina, isso é loucura. Os caras acabaram de apanhar, tomaram uma surra, e injustamente estavam louvando a Deus. Queridos, a gente precisa aprender tanto com esses homens. Quantas vezes você não veio para a igreja por causa de uma dorzinha no pé, uma dorzinha na cabeça? Quantas vezes você pode ter vindo para a igreja e ficou sentado porque meu dedinho está doendo? Eu não vou ficar de pé para adorar porque hoje minha perna está doendo. Eu não vou cantar porque eu estou com a dorzinha de garganta. Nós precisamos crescer muito ainda na adoração do nosso Deus. E quando eu falo nós, querido, eu falei isso ontem, Deus me moeu preparando essa mensagem. Porque Deus falou comigo o seguinte: você acha que você se expressa, foi bem assim, você acha que você expressa, os irmãos, quantos aqui estavam na festa da igreja? Levanta a mão, quantos aqui estavam lá na festa? Então tinha bastante gente. Então os irmãos já viram como eu canto lá na festa, já. Né? Tipo, corre para lá, corre para cá, e pula, dá cambalhota e tudo. Aí Deus falou comigo o seguinte: por que você faz isso cantando? E você não tem essa mesma alegria e esse mesmo desprendimento pregando? Quando Deus me deu essa palavra lá no face a face, eu estava tomando banho, eu falei isso lá. Estava tomando Deus fala: libere as suas emoções quando você estiver no púlpito. Libere as suas emoções quando você estiver falando da minha palavra. Não haja como uma estátua, como se estivesse falando uma mentira. Se você não conhece, tem uma história que grava minha vida. Um pastor super frustrado com o ministério, ele chega e ele prega e ninguém tem reação nenhuma. Ele passa por uma praça, vê um comício e vê lá um político corrupto falando a porção de asneira, e o povo vibrava. Ele chegou para esse político: qual é o seu segredo? Porque você está falando mentira, o povo está vibrando. Ele falou: porque você fala a verdade como se fosse mentira. Eu falo mentira como se fosse uma verdade. E Deus fala: justo, começa a falar da minha palavra como verdade. Para de falar como se estivesse mentindo, ou que não estivesse querendo agradar homens. E o último grupo aqui dos homens é Davi diante da arca. O rei Davi, ele pega a arca do Senhor, está trazendo de volta para Jerusalém. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 14 a 16. O texto fala o seguinte: que Daniel, ele começava a se alegrar, ele dançava com júbilo. Pode abrir sua Bíblia depois. Ele dançava com júbilo. Ele dançava com uma alegria imensa. Ele dançava com um louvor extravagante. Ele dava gritos de alegria, brados de alegria diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor. A arca naquela época representava a presença de Deus. Aonde a
tira toda a sua veste real. E na frente do cortejo sempre iria um servo, um escravo. E Davi fala: eu vou na frente. Eu sou o primeiro. Eu quero dar exemplo para o meu povo de como nós devemos adorar a Deus. E ele vai para frente daquela arca e ele começa a dançar. Se você ler, ele fala que ele dá rodopios, faz acrobacias diante da presença do Senhor, até o ponto de ser repreendido pela sua esposa. Mical olha aquilo: rei, que papelão, hein? Quase mostrando as coisas lá do povo. Que vergonha. Quantos conhecem essa passagem? Mical repreende Davi, fala: isso não é papel de rei. Você se rebaixou. Mical hoje, querido, representa, como eu já falei aqui, pessoas que vêm para a igreja para assistir o culto. Mical estava lá na janela, podendo estar lá junto com o marido dela louvando. Ficou na janela, ficou de fora. Às vezes vem pessoas para a igreja, sentam no banco e ficam assistindo. Vamos ver se o ministério de louvor vai fazer tudo certo. Vamos ver se o som não vai estar alto. Já sai de casa pensando se o som vai estar alto. Vamos ver se o pastor não vai se exceder lá na frente. Aquele pastor começar a correr lá na frente. Querido, com certeza você já ouviu isso. Eu quero te dar um conselho que eu aprendi com o rei Davi. Como que ele trata com esse tipo de pessoa. Como muita gente fica preocupada em tratar, não é bem assim. Só que às vezes é a insistência. A pessoa está com o humanismo dentro dela, quer ser o centro, e o culto tem que agradar. E Davi dá uma resposta muito linda, e eu aprendi muito com ele. Eu estou pedindo a Deus ousadia para fazer o que ele fez. Sabe o que Davi fez? Ele vira para Mical. Você talvez já viu isso. Ele faz assim para ela. Quantos já fizeram esse sinal aqui? Entre os casais, não façam isso, não, Jesus. Aprende num casal para sempre que nunca deve fazer isso, né, Dani? Esse sinal assim. Davi vira para Mical e fala: fala com a minha mão, porque eu não estou dançando para você. Eu estou me alegrando diante do Rei dos Reis. É para ele que eu dancei, é para ele que eu gritei. Então fala com a minha mão. E dá as costas para ela e deixa ela sozinha. E o texto fala que ela nunca teve filhos por causa disso. Então, querida, a próxima vez que alguém chegar para você, ou perto de você: hoje eu não gostei do culto, hoje o irmãozinho se excedeu de mal, fala para ela: fala aqui com a minha mão. E vai embora. Não fica dando ouvidos. Na presença de Deus, querido, nós somos livres. Amém. E nós cantamos aqui que nós somos livres para dançar, livres para correr, livres para gritar. E essa liberdade precisa entrar na sua mente e no seu coração. Fala para a pessoa do seu lado: está apenas começando. Um outro grupo são os anjos e o próprio Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 4. Diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Preste atenção nisso aqui. Nós já lemos isso sobre a fumaça lá em Crônicas, no templo de Salomão. Quando os sacerdotes e os levitas estavam cantando, e no início do que aconteceu?
A fumaça do Senhor encheu o templo, a presença do Senhor encheu o templo. Então os homens tinham a atitude de cantar uníssono com o mesmo pensamento, de uma maneira alegre. Olha como que os anjos adoram a Deus dentro do templo, na visão de Isaías. Eles proclamavam em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Querido, como que você imagina que foi esse cântico? Como que você imagina que eles estavam declarando isso? Assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Você acredita que foi assim? Para não incomodar o ouvido do outro, para não falar muito alto. O texto diz o seguinte: que ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram. Quantos já participaram de um som muito alto, que tudo tremia na sua volta? Quantos aqui? Então você sabe o que eu estou dizendo. Os anjos nos ensinam que diante da presença de Deus, a igreja numa só voz tem que ter um louvor tão intenso, um louvor tão alegre, que os umbrais dessas portas têm que começar a tremer, que os vidros dessa igreja têm que começar a tremer, que os bancos dessa igreja têm que começar a tremer, pelo som das nossas vozes. Sim, pastor. As vozes dos anjos fez tremer os umbrais. É o poder das vozes deles. Um outro ser celestial que nos ensina a liberar nossas emoções, querido, é o próprio Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eu citei aqui na oração. O texto fala que quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo fala com nós com gemidos inexprimíveis. A oração dele tem o poder de mexer com o sobrenatural. Sempre que oramos no nome de Jesus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um clamor que não se expressa e nem se manifesta por palavras. Os gemidos inexprimíveis quer dizer o seguinte: o Espírito Santo está conversando com Deus, está intercedendo por você, mas ele, por causa da sua oração, ele não consegue usar palavras. Você quer entender isso aqui, querido? Você começa a sua oração, você se coloca diante de Deus, e você começa a orar, colocar para Ele todas as suas dificuldades, os seus anseios, e daqui passa um tempo, você não consegue mais falar, e sai de você apenas gemidos, não consegue mais falar uma palavra. É nesse momento que o Espírito Santo toma a frente e começa a conversar com Deus, começa a interceder por Deus e por você, querido. Começa a falar contigo. O Espírito é assim: eu não tenho mais forças, eu abro mão e eu dou a direção para o Espírito Santo. O Espírito Santo se move em nosso favor quando nós oramos. Agora nós chegamos no Todo-Poderoso. Vamos ver como que Deus fala sobre a adoração, o que Deus fala sobre a adoração e como Deus se porta. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Esse mistério eu aprendi com o pastor Rodrigo Amaral, que esteve aqui na nossa igreja. Talvez você não prestou atenção quando ele disse isso. Eu estava lá fora com os DVDs dele, estava lá fora mesmo. Mas eu estava prestando atenção na mensagem. E quando ele citou esse texto, ele falou sobre isso. Eu lá de fora, eu comecei a pedir perdão a Deus, pedir misericórdia, eu gravei isso. E eu já tinha essa palavra, vou incluir ela na palavra. Lucas capítulo 15. Versículo 10. O texto diz o seguinte: eu lhes digo, da mesma forma,
há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Vamos entender isso aqui. Por muito tempo, eu fui ensinado, ouvi muitas mensagens desse texto. Por muito tempo eu ouvi pastores dizendo o seguinte: quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Quantos já ouviram isso? Errado. Errado. Eu demorei 30 anos da minha vida para entender que isso está errado. 20 anos de evangelho. Não é os anjos que fazem festa no céu. O texto diz o seguinte: que a festa do céu diante dos anjos. A festa do céu na presença dos anjos. Imagina o céu agora, querido. Quem está lá no céu? Deus, Jesus à sua direita e os anjos. Se a festa está acontecendo diante dos anjos, quem está fazendo a festa? Deus e Jesus Cristo estão fazendo festa diante dos anjos quando o pecador se arrepende. É Deus que está festando, querido. É Ele que está demonstrando a sua alegria por ver mais um que foi salvo. Aí você fica, vem para a igreja, alguém vem na frente e você não tem reação nenhuma. Como eu falei, talvez eu tinha ensinado isso, que Deus é um Deus sério. Talvez você tenha na sua mente um Deus sentado num trono, um velho de cabelo branco, Jesus Cristo do lado com a coroa, e Ele não faz nada, fica lá sentadão, só curtindo o mundo, olhando a criação. E não é assim. O texto fala que Deus está fazendo festa. E como que Deus faz essa festa? Abra sua Bíblia em Sofonias capítulo 3. Volta um pouquinho, Sofonias está um pouquinho antes de Mateus. Sofonia capítulo 3, versículo 17. Estamos ligando, agora vou estar fazendo uma ligação lá no começo da palavra. Sofonias capítulo 3, versículo 17. Vamos ver como que Deus faz essa alegria no céu. Diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso é para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados. A minha está diferente, né? Regozijará em ti com júbilo. O que é júbilo, querido? Uma alegria excessiva. A minha versão fala que ele dava brados de alegria. Que o Senhor, o seu Deus, o Todo-Poderoso, vai, quando você se converte, quando um pecador se converte, ele faz festa no céu com júbilo, com uma alegria excessiva. Então a igreja desse Deus não pode prestar um culto sem alegria. Ainda não acabou. Tem um outro, Jesus Cristo. Jesus, em Lucas capítulo 22, no versículo 44, Jesus está no Getsemane. Jesus está lá no Getsemane, no jardim, orando. Não precisa abrir, você conhece a história de Jesus Cristo aqui, todo mundo sabe, né? Jesus, Getsemane, cruz, você já ouviu isso em algum lugar? Então só preste atenção em mim. Jesus está lá no Getsemane. Ele leva os seus discípulos, sai um pouco do discípulo e vai orar. O texto vai dizer que Jesus orava intensamente. Ele orava intensamente. Qual era a oração de Jesus? Senhor, se possível, for afaste de mim esse cálice. E ele voltava para os seus discípulos. Encontrava eles dormindo, você conhece. Você não consegue orar uma hora? Repreende e volta para a oração. E quando ele volta, o texto fala que ele ainda orava ainda mais intenso, de uma forma ainda mais intensa.
falando: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. E Deus não responde. Ele volta para os discípulos, repreende eles de pecado bem de novo, e volta uma terceira vez. E nessa terceira vez o texto fala que a agonia de Jesus era tão grande que ele começou a suar gotas de sangue. E fala que ele orava de uma maneira intensa. Ele não conseguia, ele estava ali como um homem. Ele estava colocando os seus sentimentos para fora. E ele termina dizendo assim, o seguinte: Senhor, que seja feita a tua vontade. E o que isso quer dizer para nós, querido? Das duas primeiras vezes que Jesus foi, ele ainda estava com o peso do pecado sobre ele. Ele ainda não tinha conseguido expressar para Deus o seu sofrimento. E ele usa essas duas idas para orar, para colocar diante de Deus todas as suas emoções. E ele fica aquele tempo com Deus, falando: Senhor, se possível for, faz de mim esse cálice. A gente não tem toda oração, mas ele orou mais de hora. Então ele não falou só isso. Ele colocou todo o seu sentimento, tudo aquilo que ele pensava, o medo da cruz. Ele estava ali como um homem. Ele sabia o sofrimento que iria passar. E ele começou a dizer para Deus: Senhor, se possível, tire isso, que eu não passe por isso. Vai ser dolorido demais, Senhor. E ele faz isso duas vezes, querido. Na terceira vez, ele conseguiu colocar tudo para fora, a ponto que o texto fala que saiu de Jesus gotas de sangue. Sabe o que isso quer dizer? Todo aquele peso, toda aquela dor, toda aquela angústia que saiu de Jesus Cristo, agora ele estava leve para ir para a cruz. Agora ele fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu vou sem medo. Sabe por que tem pessoas que não conseguem receber seus milagres na igreja? Tem pessoas que não conseguem receber o melhor de Deus. Não sabem se expressar diante de Deus. Tiago fala o seguinte: vocês oram e não recebem porque vocês não sabem pedir. Às vezes nós vamos para diante para a presença de Deus. Nós vamos orar e fica falando para Deus, conversando com Deus numa oração sem fé, numa oração vazia, falando para o Senhor: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse emprego. E está infeliz com o emprego. Senhor, obrigado por isso. Só que por dentro está super insatisfeito. Está com raiva. E está diante de Deus agindo como se nada tivesse acontecendo. Coloca até o joelho no chão e começa a falar palavras lindas, mas o coração e a mente revoltados, com raiva, não consegue perdoar. Alguém fez mal, ela não consegue se libertar desse mal, não consegue liberar perdão, e está falando para Deus que está tudo certo, se não está. Aprenda uma coisa, querido: diante de Deus você tem que liberar as suas emoções. Fala para Ele a verdade. Tem pessoas que conseguem mentir numa oração. Se você não está bem, fala para Ele que você não está bem. É melhor do que depois você chegar para o vizinho e ficar: eu não estou feliz. Mas diante de Deus você falou que está. Um outro texto de Jesus, Hebreus capítulo 5, esse eu quero que vocês abram. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Esse texto Deus me deu, né? O Espírito Santo me iluminou para ir nesse texto. E esse texto vem, sabe por quê, querido? Eu já ouvi muito dentro das igrejas, aqui em Colheita inclusive. Eu não concordo quando o pastor está orando muito alto, começa a querer todo mundo orar junto. Eu já joguei isso para ele. Porque Deus não é surdo. Deus não é surdo. Antes de a gente ler o texto, quem é o seu modelo? A quem você tem seguido? Jesus Cristo. O apóstolo fala o seguinte: sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo.
E eu tenho buscado essa ousadia de falar para essa cidade, de falar para os jovens dessa cidade: olha para mim, porque eu tenho olhado para Cristo. Copie as minhas atitudes, porque eu tenho copiado de Cristo. E eu tenho certeza que todos aqui fazem parte dessa igreja, os membros da igreja, por causa da pessoa de Jesus Cristo, porque são os discípulos de Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Então vamos ler o texto. O qual, está falando de Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e que tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Querido, olha como que o texto fala, que enquanto esteve aqui na terra como carne, como Jesus orava, com grande clamor e com lágrimas. A minha versão aqui diz em alta voz e com lágrimas. Então, se a gente é imitadores de Cristo, querido, esquece isso de que Deus não é surdo, porque o próprio Deus orava em voz alta, o próprio Deus derramava lágrimas. Então quem é você para dizer que eu devo orar diante de Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está preparado? Agora que vem o forte. Vamos falar de Lúcifer. E está nele a chave para que você libere as suas emoções. Você sabe por que você sabe quem é Lúcifer? Que hoje é coisa com o diabo, Satanás. Existe no céu e na Bíblia 3 arcanjos: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Como no nosso culto aqui no céu também tinha 3 áreas. O nosso culto é feito de louvor, oração e palavra. É assim? Louvor, oração e palavra. No céu é do mesmo jeito. O que nós fazemos aqui é uma cópia do céu. O anjo Gabriel era responsável pela palavra. Ele era mensageiro. Ele chegou para a mãe de João Batista e trouxe mensagem. Toda vez que Gabriel é citado na Bíblia, ele está trazendo uma mensagem. Então ele é responsável pela palavra. O anjo Miguel era responsável por colher as orações. Se você ler o livro de Daniel, fala que Miguel foi lá e colhia as orações de Daniel. E quem era Lúcifer? Responsável pelo louvor e adoração. Lúcifer que cuidava da adoração do Altíssimo. Ele que levava os outros anjos a adorar a Deus. Então está nele a chave de como devemos adorar a Deus. Isso é forte. E para que você entenda, eu quero responder 3 perguntas com vocês. Primeiro, qual era o desejo de Satanás? Segunda, qual é o desejo de Satanás? E o terceiro, qual será o desejo de Satanás? A primeira, qual era o desejo de Satanás? Abra sua Bíblia em Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14, versículo 12, a partir do 12, diz o seguinte: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Esse texto vai nos mostrar, ele faz uma alusão a Satanás, quando ele foi expulso do céu. E esse texto fala qual era o desejo de Satanás.
O desejo de Satanás era ser exaltado. Ele queria a mesmo louvor, a mesma adoração do que Deus. Que olha o que ele fala: eu quero ir mais alto, eu quero ir mais além das nuvens, eu quero ser maior do que as estrelas de Deus, eu quero subir tão alto que eu seja semelhante ao Altíssimo. Então o desejo de Satanás era ser exaltado. Ele foi expulso do céu por tentar roubar a adoração de Deus. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 16, o texto diz o seguinte: que por causa do seu amplo comércio desonesto, você foi expulso dos céus, ó serafim guardião. Olha o que Satanás queria fazer, querido. Ele recebia todo louvor, ele recebia toda adoração, tudo passava por ele para passar para Deus. Ele era o início de louvor do céu. E o que ele começou a fazer? O louvor começava a chegar, aquela adoração, ele: mas isso tudo para ele, vou separar um pouquinho, vou fazer um caixa 2 aqui, vai só uma parte, isso aqui fica para mim. E como eu falei, ele pensa que ele é inteligente. Deus viu, né? Ele é onisciente, onipresente, e o expulsa dos céus por estar roubando a adoração que deveria ser somente a Deus. Grave isso, ele era o líder da adoração de Deus, ele era o ministro de louvor. Querido, qual é o desejo de Satanás hoje? Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 8. Mateus capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: você conhece a passagem? Novamente o diabo levou a um monte muito alto. Olha, ele adora a altura, né? Tudo para ele é no alto. Levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. Passa para mim. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você sabe para quem ele está falando isso? Muito bem. Ele está falando isso para o Filho de Deus. Queridos, os irmãos me dão 10 minutos a mais. Amém? Eu estou preocupado com o relógio, mas eu preciso acabar. Pode ser 9, 10. Amém? Olha o que o texto diz. Mateus capítulo 8, versículo